Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que tantas vezes disse Nosso Senhor em suas pregações. Pois nós podemos ter ouvidos, caros fiéis. Nós podemos ter ouvidos e uma boa audição, e ainda assim não ouvir a voz de Deus por culpa nossa, por negligência nossa. E quando isso ocorre, ou seja, quando alguém não ouve a voz de Deus por culpa própria, por negligência própria, podemos comparar essa surdez espiritual com a surdez física do surdo-mudo do Evangelho que ouvimos. Mas o que nos tornaria semelhantes ao surdo-mudo, caros fiéis? O que nos impediria de ouvir a voz de Deus e responder ao seu doce chamado? Pois o mal generalizado da nossa sociedade, que atinge mesmo os bons católicos, o mal generalizado que tanto nos impede de ouvir a voz de Deus e responder ao seu doce chamado, essa surdez espiritual que nos torna muito semelhantes ao surdo-mudo do Evangelho, é o vício do celular. O vício do celular, caros fiéis, de fato, nos torna muito semelhantes ao surdo-mudo do Evangelho. E para perceber isso, basta que consideremos atentamente cada elemento da narrativa do Evangelho e façamos as devidas comparações. Em primeiro lugar, caros fiéis, São Marcos não nos diz que o surdo era completamente mudo. Na verdade, o texto grego usa um outro termo, indicando que o surdo falava com dificuldade e balbuciando, o que significa que ele não era surdo de nascimento, já que sabia falar, ainda que não conseguisse pronunciar distintamente as palavras. Sendo assim, ele não nasceu surdo, mas tornou-se surdo muito cedo e não conseguiu desenvolver a sua fala. Santo Agostinho ensina que a cura da surdez e da mudez no Evangelho serve para mostrar-nos a existência de uma outra surdez e de uma outra mudez, que são espirituais. Sem negar o sentido literal do texto sagrado, Santo Agostinho percebe, além da cura física, a imagem, o símbolo de uma cura espiritual. Nesse sentido, a surdez espiritual, caros fiéis, nada mais é que a surdez para a pregação da verdade. É a recusa de ouvir a voz de Deus, que por tantos meios se dirige à nossa consciência. Do mesmo modo, a mudez espiritual nada mais é do que a mudez do louvor divino. É a paralisia da alma que cessou de fazer oração, que cessou de falar com Deus. Dito isso, como a cura da enfermidade física é imagem, é símbolo de uma cura espiritual, podemos agora comparar o estado daquele surdo
com uma enfermidade espiritual generalizada da nossa sociedade, que é o vício do celular. Como já sabemos, o surdo do Evangelho não era surdo de nascimento. Do mesmo modo, um católico que adquiriu o vício do celular, um dia também escutou bem. Afinal, quando um católico se converte, quando ele descobre a riqueza da tradição da Igreja, a beleza da liturgia romana de sempre, a grandeza dos santos de todos os tempos, enfim, quando um católico se converte, ele escuta bem. Ou seja, ele é dócil à voz da graça, ele é dócil à voz da Igreja. Quando um católico se converte, ele escuta com entusiasmo a voz de Deus, que lhe fala por diversos meios, pois no começo da sua conversão, ele lê bons livros e ouve muitas instruções e pregações. Mas assim como o surdo do Evangelho perdeu cedo a sua audição, da mesma maneira, passado o tempo da conversão, o católico também pode se tornar surdo à voz da graça. Se ele abandonar as suas leituras, bem como a sua instrução na vida de fé. E quantas vezes, caros fiéis, quantas vezes o entusiasmo do tempo da conversão cedeu lugar à tibieza. A tibieza deu entrada aos vícios, e os vícios tornaram o católico surdo ou quase surdo à voz da graça em sua alma. Não apenas surdo, mas mudo ou quase mudo, pois quem abandona a leitura espiritual e a sua instrução na vida de fé, também prejudica a vida de oração. Afinal, quem pensa muito pouco em Nosso Senhor, termina falando muito pouco com Ele. E o que mais pode causar em nós essa surdez e essa mudez espirituais, senão, hoje em dia, o vício do celular? Quando um católico abandona a leitura espiritual, quando ele abandona a instrução na fé, é o uso imoderado do celular que frequentemente roubou, usurpou aquele tempo que tinha sido reservado para se ouvir a voz de Deus. O vício do celular nos torna surdos para a voz de Deus. Ele nos rouba aquele entusiasmo do tempo da nossa conversão. Porque nada é mais prejudicado pelo vício do celular do que a nossa instrução na fé, assim como a vida de oração. Esse, infelizmente, é o itinerário de muitos, caros fiéis, porque quanto menos nos instruímos na fé e praticamos a leitura espiritual, consequentemente, menos progresso faremos na vida de oração. Como já dissemos, quem pensa muito pouco em Nosso Senhor, termina falando muito pouco com Ele. E quem pouco alimenta a alma com as verdades de fé, dificilmente extrai algum fruto da oração mental. Mas continuemos a nossa comparação. Em segundo lugar, o Evangelho nos diz que o surdo estava em meio àquela multidão que procurou Nosso Senhor em sua viagem por terras pagãs. Pois o vício do celular é uma maneira de estar presente em meio a uma multidão.
seja por causa do tempo considerável perdido em redes sociais, seja por causa das conversas, muitas delas ociosas, e não raras vezes em detrimento dos nossos deveres de Estado. O vício do celular, caros fiéis, é uma maneira sutil de adquirir o espírito do mundo, porque sem frequentar lugares ou pessoas mundanas, esses lugares e essas pessoas vêm até nós, na tela de nosso aparelho, sem que ninguém, ou quase ninguém, veja que conteúdos estamos acessando e o tempo que passamos neles. O surdo do Evangelho estava em meio à multidão. Como um católico viciado no celular pode frequentar multidões e flertar com o espírito do mundo, e tudo isso na privacidade de seus acessos. Por outro lado, como o próprio Evangelho nos diz, foram pessoas da multidão que apresentaram o surdo a Nosso Senhor. Pois muitas vezes, caros fiéis, é do mundo virtual que nos vem o apelo da graça. Muitas vezes um católico viciado no celular pode encontrar ou receber alguma frase de santo, alguma reflexão, quem sabe até mesmo um sermão. E tudo isso é uma graça. Tudo isso é a voz suave do Espírito Santo, acusando a nossa consciência o quanto esse vício nos faz fugir de Deus. Sendo assim, caros fiéis, não desprezemos aquelas coisas que encontramos ou recebemos e que tocam a nossa consciência, pois Deus também nos fala por esses meios. E apesar de o surdo ter sido apresentado a Jesus por pessoas da multidão, o Evangelho nos diz que Nosso Senhor tomou o surdo à parte, ou seja, Jesus procura ficar a sós com ele. Em seguida, Nosso Senhor põe os dedos em seus ouvidos e toca-lhe a língua com saliva. Tudo isso porque, como os surdos dependem exclusivamente da visão para saber o que se passa à sua volta, a tendência de uma criança privada de audição é que ela cresça muito distraída, inquieta, com grande dificuldade de concentração. Por esse motivo, Nosso Senhor aparta o surdo da multidão claramente, a fim de chamar a sua atenção, para que não se distraia, e somente então ele o toca, para que o surdo, percebendo o que ele faz, tenha fé em sua cura. Pois do mesmo modo, caros fiéis, para que um católico seja curado dessa enfermidade espiritual, que é o vício do celular, o trabalho da graça em sua alma consiste em retirá-lo, em apartá-lo do ciclo vicioso. O trabalho da graça consiste em ajudá-lo a tomar uma resolução séria, corajosa, para romper com o ciclo vicioso, para que, afastado das ocasiões de pecado, ele devolva à vida interior a importância e a primazia que lhe são devidas. É verdade que o vício do celular é uma maneira sutil de frequentar o espírito do mundo, mas isso é apenas uma consequência, caros fiéis, porque o principal problema do vício do celular está na curiosidade excessiva, não raras vezes acompanhada de uma certa ansiedade.
Curiosidade excessiva por mensagens, por publicações, por atualizações. Curiosidade que prejudica o cumprimento dos nossos deveres de Estado, sobretudo a instrução na fé e a vida de oração. E como a curiosidade produz distração e dissipação, muita curiosidade significa pouca ordem. Significa pouco estudo, pouco trabalho, pouca oração e, portanto, pouco combate espiritual. Portanto, caros fiéis, o progresso da nossa vida interior depende do combate ao vício do celular. Vício que consiste numa curiosidade excessiva, numa sede insaciável de novidade, que nos torna vulneráveis ao espírito do mundo, é verdade, mas também ao espírito da carne. Curiosidade que rouba a ordem e a disciplina da nossa vida e prejudica o combate espiritual. Mas de que modo então podemos romper com o ciclo vicioso? De que modo podemos romper com essa curiosidade excessiva que rouba a ordem e a disciplina da nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, caros fiéis, devemos cortar tudo o que é inútil, tudo o que é ocioso no uso do celular. Aquelas páginas, aqueles perfis que não agregam nada ou quase nada, mas são ocasião de muita dissipação. Quanto mais páginas, quanto mais perfis alguém se propõe a seguir, menos atenção dará para essas atualizações. O resultado não poderia ser outro. Muito conteúdo visualizado, mas pouco conteúdo lido com atenção e aproveitado. Porque a nossa memória simplesmente não retém informações que lemos às pressas, no fluxo de atualizações da tela do celular. É uma ilusão, portanto, seguir muitas páginas e perfis sob o pretexto de cultura, de informação e até mesmo de religião. Perde-se muito tempo e aproveita-se praticamente nada. Em segundo lugar, devemos determinar qual o momento adequado para ler certas publicações ou visualizar certas postagens. A disciplina do tempo é das mais importantes, porque o vício do celular costuma preencher todos os momentos vagos do nosso cotidiano. E não raras vezes passa do tempo vago para o tempo de trabalho, de estudo ou de oração. Então devemos reservar um tempo adequado, quem sabe 1 ou 2 vezes por dia, para ler aquelas publicações ou postagens que agregam algo à nossa vida. Em terceiro lugar, como o mundo virtual não é o mundo real, ninguém é obrigado a responder todas as mensagens no mesmo instante em que elas chegam. E isso não é falta de educação para com o próximo. Isso é simplesmente ordem. Os santos também recebiam e enviavam muitas cartas. A obra de Santa Teresinha, por exemplo, soma mais de 1000 páginas, o que é admirável para alguém que morreu aos 24 anos e dispunha de pouco tempo livre para escrever. A diferença entre nós e os santos é que os santos determinavam um horário para ler ou responder sua correspondência. Sendo assim, como o mundo virtual não é o mundo real,
Ninguém é obrigado a responder todas as mensagens no mesmo instante que elas chegam. À exceção daquelas mensagens mais importantes, é uma excelente disciplina reservar alguns momentos específicos do dia para responder às demais mensagens, o que diminui, aliás, o risco de alimentar conversas inúteis. Em quarto lugar, devemos determinar quais serão nossos lazeres na pausa de um estudo ou no intervalo de um trabalho, porque na ausência de um lazer, de um entretenimento virtuoso, serão os conteúdos inúteis que irão preencher aquele tempo vago. É verdade que o celular pode oferecer um entretenimento virtuoso, mas nós precisamos redescobrir, caros fiéis, o valor das atividades manuais, das artes e dos esportes, que tanto ajudam a espairecer o espírito e manter-nos longe de tantas ocasiões de pecado. Por fim, caros fiéis, se nós não dispomos de livros bons e edificantes, ou então, se nós não temos um ou mais horários reservados à leitura de tais livros, sem essa ordem, sem essa disciplina, o vício do celular irá preencher todo ou quase todo aquele tempo que poderia ser aproveitado para a instrução na fé, assim como para a nossa formação intelectual. Em resumo, caros fiéis, nosso combate contra esse vício consiste em reencontrar ordem, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Reencontrar ordem, para assim ouvir novamente a voz de Deus, que nos fala pela instrução na fé e pela leitura espiritual, ambas tantas vezes sacrificadas por causa do vício do celular. E como a curiosidade é o primeiro movimento do orgulho, isso significa que a vitória sobre o nosso amor próprio desordenado depende da mortificação da curiosidade. E nisso o Evangelho nos oferece mais uma lição para o nosso combate espiritual. Porque após ter curado o surdo, nosso Senhor ordena à multidão que guarde silêncio a respeito do milagre. Se nosso Senhor, por humildade, pede silêncio à multidão, que Ele então nos dê a graça de fazer silêncio em nossa alma quando somos tentados à curiosidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.